Tiroteio num bar LGBT de Oslo faz pelo menos 2 mortos. Polícia deteve o suspeito e investiga possível motivação homofóbica. Onda de choque nos Estados Unidos depois da revogação pelo Supremo Tribunal da sentença Roe contra Wade, que garantia o direito universal ao aborto. As forças ucranianas abandonaram Severodonetsk, uma cidade crucial para a conquista russa da bacia industrial do Donbass. Georgianos saem às ruas para pedir a demissão do governo um dia depois da União Europeia ter negado ao país o estatuto de candidato. Um homem de 42 anos foi já formalmente acusado de terrorismo, homicídio e tentativa de homicídio na sequência do tiroteio num bar em Oslo, na Noruega, que fez pelo menos 2 mortos e 21 feridos. As testemunhas dizem que o atirador entrou no bar, frequentado pela comunidade LGBT, e começou a disparar indiscriminadamente sobre os clientes, naquilo que se acredita ter sido um crime de natureza homofóbica, a um dia da parada Pride prevista para este sábado. O chefe operacional da polícia norueguesa diz que, tanto quanto é possível saber até agora, o atirador agiu sozinho. A polícia deteve o suspeito e apreendeu a arma do crime. Diz que os sobreviventes agiram com muita celeridade ao ajudar a deter o suspeito e nos primeiros socorros dados aos feridos. Há pelo menos 14 feridos a receber tratamento, dos quais 8 foram hospitalizados. A polícia vai agora investigar a motivação do atirador e a possível relação com os festejos do orgulho LGBT, que foram entretanto inteiramente cancelados, incluindo a parada, aconselho da polícia. A decisão do Supremo Tribunal dos Estados Unidos de acabar com a constitucionalidade do direito ao aborto gerou, mal foi sabida, manifestações em todo o território, da costa leste à costa oeste. A revogação da sentença Roe contra Wade, tomada em 1973, significa que os Estados deixam de estar obrigados a respeitar o direito ao aborto e muitos, sobretudo aqueles nas mãos de governos republicanos mais conservadores, podem agora instituir a proibição do aborto. Estima-se que 13 Estados possam vir a tomar essa decisão no espaço de apenas uma semana e 13 outros Estados podem acabar com a legalidade do aborto a médio prazo. Junto ao Supremo Tribunal em Washington juntaram-se manifestantes contra e a favor da decisão. Kate Smith, da Associação Planned Parenthood, diz que os consultórios geridos pela organização vão continuar abertos, não vão recuar e vão continuar a apoiar os pacientes, vão ajudar quem não puder abortar num estado a poder fazê-lo noutro estado. No Missouri, a proibição torna-se efetiva, já que uma lei de 2019 proíbe o aborto na maioria dos casos e contém um dispositivo para que possa ser aplicada assim que houvesse uma revogação da sentença Roe contra Wade. Já em estados como o Kansas, a situação é mais complicada. Aqui a legislatura é dominada pelos republicanos que querem banir ou restringir o acesso ao aborto. Mas há uma decisão tomada pelo Supremo Tribunal Estadual que impede que a proibição entre em vigor. Esta médica diz que é uma sorte o direito ao aborto estar protegido no Kansas, mas vai haver um aumento da procura por parte de pacientes de outros estados, o que significa que muitas pessoas do Kansas, em muitos casos, não vão conseguir consultas. A vice-presidente Kamala Harris alerta para uma crise sanitária e uma reversão de direitos básicos. Diz que milhões de mulheres vão deitar-se sem o direito de saúde que tinham nessa mesma manhã. Without access to the health care and reproductive care that they had this morning. A batalha pelo direito ao aborto em todo o território norte-americano passa agora para o Congresso. Os democratas querem colocá-lo numa lei federal. As forças ucranianas retiram de Severodonetsk. Os soldados de Kiev receberam ordens para abandonar a cidade completamente devastada após semanas de combates que custaram inúmeras vidas a ambos os lados do conflito. O governador regional de Luhansk explicou num vídeo que foram dadas ordens aos soldados para retirarem para novas posições áreas fortificadas nas quais conduzem combates em larga escala e infligem perdas ao inimigo. A Rússia afirmou esta sexta-feira que tomou o controlo de 10 cidades na região de Luhansk nos últimos 5 dias e está perto de controlar toda a área, com apenas Lysychansk a resistir ao cerco russo. Com a retirada, as tropas ucranianas estão a tentar evitar ser completamente cercadas pelos russos.
As forças pró-russas divulgaram um vídeo em que eram vistas a içar a bandeira russa em Irski, a sul de Lysychansk, e afirmam que 41 soldados ucranianos se renderam neste assentamento militar. Alguns analistas acreditam que o revés da Ucrânia em Luhansk não significa o ponto de viragem no conflito. Em Kherson, a primeira cidade a cair em mãos russas, o chefe adjunto do governo russo denunciou como uma ação terrorista da Ucrânia o ataque que tirou a vida a um colaboracionista. Entretanto, os bombardeamentos noturnos voltaram a atingir Kharkiv, destruindo um complexo desportivo. De acordo com as autoridades ucranianas, não houve baixas. Moscovo qualificou como assunto interno da Europa a decisão dos 27 de acordarem o estatuto de candidato à União Europeia, à Ucrânia e à Moldávia. O porta-voz do Kremlin e secretário de Vladimir Putin, Dmitry Peskov, diz que a Rússia só não quer problemas. Esses são, naturalmente, assuntos internos da Europa. É muito importante que todos estes processos não nos tragam mais problemas a nós e mais problemas nas relações entre os países mencionados e a Rússia. Já existem problemas suficientes e é importante que estes processos não conduzam a uma deterioração ainda maior das nossas relações com a UE, porque é muito difícil que sejam piores do que já estão. O ministro dos Negócios Estrangeiros, Sergei Lavrov, diz que a adesão da Ucrânia e da Moldávia não representa riscos para a Rússia, mas acusa a União e a NATO de quererem fazer guerra à Rússia, como fizeram os nazis com a União Soviética. Quando a Segunda Guerra Mundial começou, Hitler, sob a sua bandeira, tinha reunido uma grande parte dos países europeus para travar uma guerra contra a União Soviética, pelo que agora é muito semelhante. Hoje em dia, a União Europeia e a NATO estão a reunir uma coligação contemporânea para lutar e, em grande medida, travar uma guerra contra a Rússia. Na Geórgia, milhares de pessoas saíram às ruas para pedir a demissão do governo liderado por Irakli Garibashvili, depois dos Estados-membros da União Europeia terem garantido o estatuto de países candidatos à Ucrânia e à Moldávia, mas não à Geórgia. O Conselho Europeu limitou-se, na Cimeira dos 27, a reconhecer a perspectiva europeia dos georgianos. O escritor Lasha Bugadze participou nos protestos e diz que os cidadãos da Geórgia estão a lutar pelo futuro europeu do país, pela União Europeia e pela sobrevivência da Geórgia no seio da União, algo posto em causa pela oligarquia e por um oligarca em especial, Bidzina Ivanishvili. Charles Michel, presidente do Conselho Europeu, disse que o estatuto de país candidato seria concedido à Geórgia, assim que o país tivesse satisfeito uma lista de condições estabelecidas por Bruxelas. O país está dominado por fortes tensões políticas entre o governo e a oposição. É o caos nos céus da Europa este fim de semana. A greve de controladores aéreos em França pode causar atrasos em voos de algumas companhias. A juntar a isto, as tripulações de cabine e o pessoal de terra da irlandesa Ryanair em França, Bélgica, Espanha, Portugal e Itália anunciaram uma paralisação para sexta-feira, sábado e domingo, pois dizem que a situação é insustentável. Se compararmos a situação atual com 2019, na altura tínhamos cerca de 2.500 voos por dia. Agora temos mais de 3.000 e sempre o mesmo número de funcionários. Na capital espanhola, em Madrid, a União Sindical dos Trabalhadores manifestou apoio aos funcionários da Ryanair que não fazem greve, pois, segundo os sindicalistas, têm medo de sofrer represálias. Exigimos coisas tão básicas como não pagar aos trabalhadores abaixo do salário mínimo, dar água aos membros da tripulação e negociar um acordo coletivo. As greves e as contestações apanharam muitos passageiros de surpresa. Nem sequer sabíamos que havia uma greve. Fizemos o check-in na internet para não termos qualquer problema. Não tínhamos conhecimento de nada. Se viajar de avião vai ser difícil nos próximos dias na Europa, viajar de comboio não se espera que seja mais fácil. A falta de pessoal, o excesso de horas de trabalho, a inflação crescente levou a que 3 sindicatos de trabalhadores dos caminhos de ferro convocassem em França uma greve nacional para o dia 6 de julho, exigindo o aumento de salários e melhores condições de trabalho.
Exigências semelhantes àquelas que levaram os sindicatos do Reino Unido a convocar uma greve semelhante para este sábado. Esta será a maior greve do setor na Grã-Bretanha das últimas 3 décadas.